Galera, Dragon Ball já tem mais de 35 anos, galera, desde o primeiro lançamento lá em 1986. Mas você já se perguntou qual que é a ordem certa para assistir todos os animes e os filmes de Dragon Ball? Então, se você é curioso assim como a gente, fica nesse vídeo que a gente vai tirar todas as suas dúvidas e dar uma sugestão aí de como assistir esses 35 anos desta obra-prima da cultura pop que é Dragon Ball. Beleza? Então, bora de vídeo! Fala galera, beleza? Eu sou o Divo Silva e estamos aqui para mais um vídeo no Universo Mock. E hoje especificamente a gente vai falar de Dragon Ball, essa obra-prima da cultura pop que a gente tanto ama e que teve muita coisa lançada nesses últimos 35 anos, 36 anos aí vai. A ideia do vídeo de hoje é trazer aqui a ordem que a gente sugere que vocês assistam tudo isso. Então, no universo de Dragon Ball, galera, tem muita coisa. Tem muito anime, muita saga de anime, muito filme que foram lançados, né, no decorrer do tempo. E isso meio que confunde a gente, né? O que é oficial, o que é cânone, o que não é. Né, que ordem que a gente tem que assistir e tal, meio que dá uma confundida geral na gente. Aqui o tio Akira não foi muito bacana e deixou a gente bem confuso, né? Mas, vamos lá. Como já era de se esperar, o primeiro que você deve assistir é o Dragon Ball clássico, né? Que foi lançado lá em 1986 e tem 153 episódios. É aquele Dragon Ball que conta as histórias, as aventuras do Goku quando ele ainda era criança. O Gokuzinho. E galera, eu tava assistindo alguns episódios aqui do Dragon Ball clássico pra relembrar quando a gente tava fazendo esse vídeo. E é muito maneiro, galera, é muito bacana. Tem umas piadas legais, você vai dar risada, você vai pegar forte na nostalgia, vai ter umas risadas meio nostálgicas até, inclusive. Vale muito a pena. Esse é aquele Dragon Ball que teve algumas cenas censuradas na TV. A gente vai deixar algumas aqui pra você relembrar do que a gente tá falando. Tadashi, 探偵を見せてくれたらね。パンに乗れなかったわけが分かりましたよ。黙れ。いいわ。それぐらいならなんとか。はい。はい。見たか今のは思わぬ収穫儲けたな。Depois você passa para o Dragon Ball Z, galera. Que foi onde muita gente começou a assistir Dragon Ball. Muita gente conheceu o Dragon Ball pelo Dragon Ball Z, né? Que é a saga que eu mais gosto, inclusive, né? Por alguns motivos bem específicos, né? Como a introdução da raça Saiyajin, toda essa história do Goku vindo de outro planeta, né? A própria apresentação do Vegeta, né? Do príncipe Vegeta. Do próprio Freeza aí, que é o principal vilão de anime, na minha opinião. E outras coisas, né? Todo o arco do Gohan, toda a saga do Cell, dos androides. Tem muita coisa muito boa no Dragon Ball Z, né? Que é o que a galera mais gosta aí. Só lembrando, ele foi lançado em 1989 e tem 291 episódios. É um pouco mais longo, mas vale muito a pena, galera. Ah, do Dragon Ball Z tem um detalhe, né? Mais recentemente eles fizeram uma adaptação ali, uma remasterização, principalmente na questão de áudio, cortando alguns episódios, alguns fillers, que é o Dragon Ball Z Kai, que conta a mesma história do Dragon Ball, mas é mais curtinho ali. Eu particularmente não gosto porque eles mudaram algumas dublagens brasileiras clássicas ali, principalmente do Vegeta que mudou, do Piccolo mudou. Enfim, eu prefiro assistir o Dragon Ball Z originalzão mesmo. Mas se você quiser, é uma opção. Cronologicamente, pessoal, depois do Z, o próximo lançamento que passou na TV, passou na Globo, na TV Globinho e tal, foi o Dragon Ball GT. Muita gente emendou já, conseguiu assistir direto ali. O Dragon Ball GT não é um anime oficial, ele não é cânone. Então toda essa história que acontece ali no Dragon Ball GT, na verdade ela não acontece de verdade, vamos pensar assim, no universo do Dragon Ball. Mas se você quiser emendar no Dragon Ball GT, fique à vontade. Eu não recomendo, eu deixaria mais pro final o Dragon Ball GT, mais como uma cereja do bolo aí. Até porque tem algumas coisas legais no GT, né? Como a transformação do Super Saiyajin 4, que é uma das que eu mais gosto. Ah, tem todo um desenvolvimento ali do arco do Ubi, né? Que é aquele personagem do Dragon Ball Z, que foi a reencarnação do Majin Buu, né? Do Buu malvado, do Kid Buu ali no final. Então tem algumas coisas legais. Mas não é canon e a história como um todo, ela não se passa nesse mesmo universo. E por último, nos animes, ainda sem
sem entrar nos filmes, a gente tem o Dragon Ball Super, né? Que é amado por muitos, muita gente gosta, muita gente mais nova começou assistindo Dragon Ball Super e muita gente não gosta. Os saudosistas do Dragon Ball Z principalmente não gostam. Eu particularmente gosto do Super, acho que tem muita coisa boa. O arco do Torneio do Poder é muito legal, algumas transformações novas, eu particularmente gosto. O anime foi lançado em 2015 e tem 131 episódios até o momento. Ele encerrou seu arco lá em 2018, né, no finalzinho do Torneio do Poder. Tá parado desde então, né, não teve nenhum lançamento novo em anime. Porém, o mangá continuou a história, né? Então, e a gente já tem notícias de que está sendo desenvolvido aí a continuação do anime de Dragon Ball Super. E é onde está a história mais densa do Dragon Ball, são nos animes, né? Não tem muito segredo. Você assiste o Dragon Ball clássico, depois você vai pro Dragon Ball Z, ou ZK, se você for um pouco preguiçoso, e aí você vai pro Dragon Ball Super. O GT, como eu já disse, é opcional nessa brincadeira. Galera, eu tava quase esquecendo aqui do Dragon Ball Super Hero, mas é um anime não canônico, é promocional, né? É promocional a um game que tem lá no Japão, um card game que tem lá no Japão, que tem muita coisa, assim, tudo que você imaginar acontece lá no Dragon Ball Heroes. A gente até fez um vídeo, eu vou deixar aqui no card pra você assistir, que fala um pouquinho do que acontece no Dragon Ball Super Heroes, pra você decidir se vale a pena você assistir ou não. Na história original, na história oficial de Dragon Ball, ele não vai fazer falta. Muito bem, tá legal, vamos lá. Como a gente disse lá no começo do vídeo, pessoal, Dragon Ball lançou muitos filmes nesse período aí todo de 35, 36 anos. E muitos deles, a maioria deles, não são cânones. Então por isso que eu comentei, né, que a história densa de Dragon Ball, a história oficial de Dragon Ball estão lá nos 3 animes principais ali. O Dragon Ball clássico, o Z e o Super, né? Então a história densa está ali, mas o Dragon Ball lançou muitos filmes. A gente vai listar aqui a ordem que a gente acha que vocês devem assistir, se vocês quiserem, intercalando com o que é cânon. Beleza? Então é uma listona agora. Então depois do Dragon Ball clássico, o anime lá de 86, foram lançados 3 filmes numa pegada ali, antes do Z, que é Dragon Ball A Lenda de Shenlong, Dragon Ball O Castelo do Diabo e Uma Aventura Mística. Todos não são canon. Aí vem o Dragon Ball Z, né? E aí nós temos mais uma série de filmes, pessoal. Dragon Ball Z, O Resgate de Gohan, Dragon Ball Z, O Homem Mais Forte do Mundo, Dragon Ball Z, A Árvore do Poder, que no Brasil foi conhecido como Dragon Ball Z, o filme, isso lá de 1990. Dragon Ball Z, Goku, o Super Saiyajin, de 91. Aí Os Rivais Mais Poderosos, A Vingança de Cooler, de 91 também. O Retorno de Cooler, de 92. Cooler, pra quem não lembra, é o irmão do Freeza, que ainda não é cânone, mas é o irmão do Freeza. Aí em 92 a gente teve o filme O Super Android 13. Em 1993 a gente teve o primeiro filme do Broly, o lendário Super Saiyajin, que também não é cânone. O surgimento de Bojack, em 93 também. Em 94, A Volta do Guerreiro, que seria a segunda vinda do Broly. E ainda em 94, o Combate Final, que seria o Bio Broly. Então o Broly, pessoal, teve 3 filmes lá atrás que não eram cânones, mas fez tanto sucesso, a galera gosta tanto desse personagem, que mais recente teve um filme cânone que a gente já vai falar. Aí em 95 tivemos 2 filmes, que foi o Renascimento da Fusão e o Golpe do Dragão. E aqui, galera, acaba toda a série de filmes de Dragon Ball. Todos esses que eu citei, nenhum é cânone. Aí daria pra você emendar o Dragon Ball GT naquela conversa que a gente teve lá atrás. Aí nós tivemos 2 filmes cânones lançados. Um em 2013, que foi a Batalha dos Deuses, quando a gente teve a introdução no universo de Dragon Ball de toda essa parte dos deuses, da destruição, da parte angelical, né, do Whis e companhia, o próprio Bills, né, e a transformação do Super Saiyajin God, aquele com o cabelinho vermelho, mais esguio, né. E em 2015 a gente teve o filme O Renascimento de F, que foi o retorno do Freeza. Esse também é considerado cânone. Mas galera, logo na sequência, em 2015 mesmo, foi lançado o anime de Dragon Ball Super. E a história que se passa nos filmes O Retorno de F e A Batalha dos Deuses foi adaptada pro anime. Então se você não quiser assistir esses filmes, não tem problema, você vai entender essas histórias porque elas estão contidas com algumas adaptações no anime. Mas vale a pena assistir os filmes também, vai. É você. Eu tenho quase certeza de que te matei. Aí ainda na pegada de filmes, em 2018 a gente teve Dragon Ball Super Broly, finalmente colocando como cânone esse personagem aí que é tão amado, né, esse Saiyajin totalmente brutal, totalmente temperamental, né, e que ficou muito maneiro, galera. Eu só não curti um pouquinho porque eu tinha o action figure do Broly antigo, né, agora eu tenho que comprar o action figure novo, mas tá tudo certo. Pobre é uma coisa triste. E agora, mais recente, o último lançamento em filme de Dragon Ball foi agora no ano passado, 2022, foi o filme Dragon Ball Super Super Hero. Teve um arco ali focado mais no Gohan e no Piccolo e na Pan, não tanto em Goku e Vegeta, mas que foi muito legal também. Teve uma galera que torceu um pouco o bico aí porque o tipo da animação era diferente, né? Eu particularmente gostei. Tivemos algumas transformações novas do próprio Gohan, que estava merecendo já, e do próprio Piccolo, que também tinha sido deixado de lado há um bom tempo. Não gostei muito da transformação do Piccolo, mas tá tudo certo. O filme vale a pena também assistir. Gohan, mostre pra mim o seu verdadeiro poder.
Então, galera, a lista é longa, mas essa é a nossa sugestão de ordem pra vocês assistirem. Faz uma forcinha aí pra assistir os animes e os filmes cânones, né? Mas os filmes não cânones e o GT, se você não quiser assistir o próprio Dragon Ball Heroes, ele fica por sua conta, você não vai perder nada da essência de Dragon Ball. Obrigado, obrigado! E aí, você curtiu a lista, galera? Tem algum que a gente deixou de fora que vocês acham que deveria estar por aqui? Deixa nos comentários que a gente vai responder todos. Muito obrigado quem ficou até aqui assistindo, vocês são fera demais, galera. Já deixa aquele like pra fortalecer o canal. Por hoje foi isso, um abraço e fui!